Agora sem critério de gol fora de casa, não tem Se tá no mata-mata, já passa a ser diferente. fica mais ofensivo ou fica mais defensivo? Gol fora de casa. Acha mais difícil por ter mais campeões, são 17 campeões. E então você tem sempre um time que entra com ambição de ganhar. Você não olha para o River Plate pensando que o River Plate vai brigar para ser semifinalista. Você não olha para o Cruzeiro pensando que o Cruzeiro vai ficar feliz se terminar nas quartas de final. São times que querem ser campeões. Mas a dificuldade da Libertadores tem sido mais do que essa dos times de grandes nomes. A dificuldade da Libertadores tem sido a imprevisibilidade. Porque diferente da Champions League, onde você sabe mais ou menos quem vai ganhar, essa aqui está até diferente um pouco, né? Esse ano pode dar Paris Saint-Germain, pode dar Manchester City, pode dar um time diferente, mas nessa década você sabe, começa a Champions League, quem vai ser campeão? Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique ou um inglês. Isso está mudando gradativamente. Mas e na Libertadores? Quem é que dizia que o Tigres ia ser finalista em 2015? Quem dizia que o São Lourenço ia fazer a final com o Nacional do Paraguai em 2014? Quem é que imaginava que o Independiente del Valle fosse finalista contra o Atlético Nacional em 2016? Ou que o Grêmio chegasse à decisão? Sim, mas contra o Lanús? Então tem tido sempre esse intruso. E é preciso ter essa atenção em cada detalhe de cada time. Porque você vai correr o risco de achar que é um jogo simples quando ele é uma dureza. A pluralidade das escolas a gente está acostumado a enfrentar, porque você sempre tem tido grupos. No passado, até 99, você tinha dois times dos mesmos países, né? Então era Brasil e Paraguai na mesma chave, tinha dois brasileiros e dois paraguaios. Foi assim em 99. Em 97, quando o Cruzeiro venceu, eram brasileiros e peruanos. A Aliança Sporting Cristal, o Cruzeiro e o Grêmio. Hoje você convive mais com isso. Eu acho que a dificuldade maior nesse grupo, acho que tem a dificuldade da força dessas equipes. O Racing é um time muito forte, tem se preparado para jogar Libertadores. Jogou a Libertadores em 14, jogou a Libertadores em 15, jogou a Libertadores em 16, fez jogos grandes ali. A Universidade do Chile sofre em fases iniciais, não se classifica em fases iniciais, mas está habituada a Libertadores. Eu acho que esse grupo é um grupo muito forte, porque ele vai ter 3 campeões, e só o grupo do Santos pode ter também 3 campeões, mas eu acho que é um grupo que tem 2 níveis. Eu acho que o Cruzeiro está um pouquinho acima dos outros, e Universidade de Chile, Vasco e Racing disputando a segunda vaga. Claro que isso dentro daquela medida que eu falei. Não olha para a Universidade do Chile como um adversário simples, porque não vai ser. Você tem que olhar com seriedade, aí você pode tornar esse adversário fácil. Pegar um grupo, quanto mais fácil, melhor. Não é porque você vai se iludir, mas você pega, por exemplo, o Palmeiras em 2016 pegou um grupo difícil, Nacional e Rosário Central e River Plate do Uruguai. E o Palmeiras foi eliminado na primeira fase. Em vez de se fortalecer, ele caiu. Também já aconteceu exemplos diferentes, né? O Flamengo pegou um grupo dificílimo no ano passado, em 2017. Flamengo, Atlético Paranaense, São Lourenço e Universidade Católica do Chile. E o Flamengo foi eliminado, ele não se fortaleceu. Por outro lado, o Flamengo já pegou o grupo em 2014 com o Leão e Emelec e foi eliminado na fase de grupos. Então, não adianta você escolher, não tem escolha. Mas se você puder pegar os adversários que você tenha atenção, conhecimento, estudo, mas que você consiga superar e que seja quanto mais fácil, melhor, em teoria. Desde que você se prepare para quando tiver um adversário muito forte pela frente, estar pronto para jogar. Eu acho que ele tem de diferencial em relação ao ano passado. Ele tem um centroavante, o Mano acha que ele precisa ter um centroavante, especialmente na Libertadores. Ele tem o Fred, que continua sendo o melhor centroavante brasileiro. Ele tem
o Arrascaeta em forma, porque o Arrascaeta viveu no final do ano passado com lesão, você está resolvendo esse problema. Você tem mais opção tática, você tem o Bruno Silva que te dá a opção para jogar pelo lado direito, para jogar como volante, você tem o Mancoejo que te dá a opção de mudar o sistema tático, você tem a possibilidade de ter o Rafinha pelo lado do campo, mas você também pode ter o David a partir do momento que ele se recupere para ter velocidade. E ele tem, acima de qualquer coisa, de todas essas, ele tem a manutenção do trabalho. Não é matemático, não é o que vai garantir chegar, mas ajuda muito. O Mano, tirando o Tite, é provavelmente o melhor técnico do Brasil. O primeiro ponto é esse. Agora, independentemente disso, não é o técnico só. A gente precisa parar de olhar para o técnico como uma peça, como se fosse um deus que resolve todos os problemas. Ele é parte de uma unidade de trabalho. E se o trabalho tem continuidade, ele vai te levar a bons resultados. É inevitável, ele vai te levar a bons resultados. Não vai ganhar tudo, mas vai te levar ao conhecimento do que está acontecendo, a solidificar uma ideia de jogo. A gente menospreza muito isso no Brasil. O jogo é muito mais coletivo do que ele era. Especialmente num país que exporta tantos jogadores, se você não criar a condição da bola chegar para o teu homem principal, não assim, sabe jogador de basquete? A gente sempre disse que a última bola tem que cair na mão do Michael Jordan. Ela tem que cair na mão do Michael Jordan, tinha que cair na mão do Michael Jordan, tem que cair na mão do LeBron James. Mas, se ela cair na mão do LeBron com 3 caras marcando, não vai acontecer nada, ele vai tomar um toco. Então você tem que criar a jogada coletiva de uma maneira a jogar pro cara que decide, de um jeito que ele fique no 1 contra 1. A força coletiva é um dos trunfos do Cruzeiro, porque tem um trabalho que vai completar 2 anos. A gente espera que complete 2 anos em julho. Na Libertadores, dos times brasileiros, é o trabalho mais longo, né? Tem o Marcelo Gallardo, que está há mais tempo na América do Sul, no River Plate, mas é um trabalho longo. E da Série A, só o Anderson Moreira tem 1 semana a mais do que 1 ano. Então, eu tenho certeza que isso leva a um bom termo. Não é matemático, não dá para ter certeza absoluta que isso vai levar o título da Libertadores. Mas que leva a bom trabalho, não tem dúvida nenhuma. Leva a bom resultado, não tem dúvida nenhuma. Eu acho que esse negócio da gente falar que a Libertadores é guerra, é batalha no Brasil, já deu, já cansou. Isso faz um mal pro futebol brasileiro desgraçado. Que o cara acredita que precisa desarmar, construir, destruir, fazer falta, brigar, levantar e dar pancada, e não é. Eu vou sempre lembrar de uma charge do Enfield na Copa de 70, em que ele, depois do Brasil e Uruguai 3-1, ele fez uma tira que tinha 3 quadrinhos, que eram: o primeiro era o Jairzinho dando um chapéu no uruguaio, o segundo era o Jairzinho dando um chapéu para o outro lado no uruguaio, o terceiro era o uruguaio com os punhos assim, acirrados, dizendo: largue essa bola e lute como um homem. E na verdade o Brasil não tem que lutar como um homem, tem que lutar como um craque. Apoiar, assim, você tem que protestar contra o time quando o jogo acaba. Acabou o jogo, você xinga. Durante o jogo você aplaude, você incentiva. Vai reclamar, vai falar, tudo bem, mas durante o jogo, se você quer que seu time ganhe, a única chance é você conseguir incentivar a equipe. Senão, a chance de perder é muito maior. Eu me preocupo muito com essa questão do público, muito. Eu não tenho certeza absoluta de que o fenômeno de público que o Cruzeiro é no começo do ano, que ele vai se repetir o ano inteiro, porque a coisa que mais tem dado certo são os planos de fidelidade, né? E o Cruzeiro teve essa história de queimar milhas nos primeiros 3 jogos e deu muito certo. No Brasil a gente tem uma lógica de público que é jogo grande, o público grande, e jogo pequeno, o público pequeno. Isso é que tem que mudar. Então cada clube tem que entender o perfil do seu torcedor. E o estádio lotado é o maior patrimônio. Por que a gente abre liga a televisão no jogo do campeonato inglês e fala assim: que campeonato espetacular? E a gente abre no campeonato carioca e fala assim: mas que jogo é esse? Porque o estádio está lotado em um e está vazio no outro.
E o patrimônio que o Cruzeiro tem que ter como o Palmeiras e Corinthians têm conseguido fazer, pelos planos de fidelidade, que é a característica do palmeirense e do corintiano hoje. O palmeirense e o corintiano sabem que se você não for no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, você não vai ter pontuação suficiente para ir no jogo contra o Boca Juniors. Então você tem que ir no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E por isso que a média de público tem sido de mais de 30 mil pessoas nos últimos 3 anos. Isso pode acontecer com o Cruzeiro. O Cruzeiro teve uma média espetacular nos primeiros 3 jogos e precisa manter isso por todos os jogos. É o Cruzeiro que joga. O cara fala assim, mas o torcedor não vai porque é Campeonato Mineiro. Não, o torcedor não tem que ir porque é Campeonato Mineiro, ou porque é Campeonato da Libertadores, ou porque é Copa do Brasil. O torcedor tem que ir porque é o Cruzeiro. Ninguém vai ver Cruzeiro e Tupi de Juiz de Fora. Ninguém também vai ver Cruzeiro e Boca Juniors. O cara vai ver o Cruzeiro. Não é o Boca Juniors que ele vai assistir, é o Cruzeiro. Então se o Cruzeiro está em campo, tem que ter 30 mil pessoas. Eu estou dizendo isso porque eu acredito que é possível fazer. Não é possível no futebol brasileiro de hoje, mas não era possível no futebol inglês dos anos 80, e hoje é. Então é preciso cada clube individualmente entender o perfil do seu torcedor, entender quando você consegue lotar o estádio e trabalhar para lotar todo o jogo. Aí, bom demais.